Saudações a todos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, meu nome é Fernando Mansadila, eu sou um dos funcionários da firma NL e nós estamos a fazer uma série de vídeos onde estamos a dar dicas sobre o processo do visto de diversidade. Já falamos muito e na sequência do vídeo anterior, hoje nós vamos falar dos motivos de negação de um visto. Então, vem conosco. Então, o oficial consular, no momento da entrevista, vai avaliar várias informações do teu processo e, com base às leis dos Estados Unidos, vai avaliar se aprova ou não o visto americano. E existem vários fatores para negar um visto, porque ele vai analisar, já falamos no vídeo anterior, que eles são psicólogos, conseguem, por intermédio da tua linguagem corporal, ditar, e desses vários fatores, pode estar influenciado pelo teu comportamento, estás a falar a verdade ou se estás a falar mentira. E com base às informações que ele vai receber, ele vai ter a interpretação. Por isso, tem que ser o mais claro possível. Das várias informações ou dos vários motivos que pode fazer o visto negar, eu vou colocar uma imagem na tela, vocês vão acompanhar comigo e eu vou explicar cada um dos motivos. Existem vários motivos, mas eu vou falar daqueles que são muito mais frequentes, aquele que tem sido mais frequente no nosso caso aqui em Angola. No final da entrevista, o oficial consular, se negar o visto, ele vai lhe dar este documento com as informações de negação. E o documento começa dizendo: isto serve para lhe informá-lo que você foi considerável inelegível para um visto de diversidade, de acordo com a secção 203C e ou secção 204A, o primeiro da linha I, da Lei de Imigração e Nacionalidade. As informações contidas nos parágrafos a seguir, assinalados com X, pertencem à sua solicitação de visto de diversidade. Por favor, ignore os parágrafos que não estão assinalados. Você só vai prestar atenção no motivo que está assinalado, que é o teu caso em específico. A secção 203 diz: falha no cumprimento dos requisitos de educação ou experiência de trabalho. Então, essa é uma das principais causas para um visto ser negado. E aqui nem é porque a pessoa não estudou. Uns é mesmo porque não estudou, chega lá, não consegue defender. Então, com base nessa secção, o visto é negado porque você não conseguiu provar com base aos teus documentos ou até então aquelas pessoas que participam do sorteio sem antes ter terminado o ensino médio e com base à data de emissão do teu certificado vai informar se você terminou antes de ter aplicado no sorteio. Para alguns casos também, a pessoa não chegou de ter acesso à informação que consta no documento. No vídeo anterior eu falei sobre a questão de informações que está no certificado. Muitas das vezes a pessoa não presta atenção. Eu já vi várias pessoas a terem o visto negado porque não conhece o nome do diretor, não conhece a localização da escola, não conhece a média final do curso e várias outras informações que constam no documento que ele não consegue informar ou responder para o agente consular. Lembrando que o agente consular vai ficar com o teu documento em mão e aonde ele quiser fazer pergunta, ele vai fazer a pergunta. Eu já tive também o caso de alguém que o agente consular notou nas várias disciplinas que ele tem lá no certificado e tinha a disciplina de inglês. E a disciplina de inglês tinha a maior nota de todas as notas que tinham no certificado. Isso chamou a atenção do agente consular e passou a fazer perguntas em inglês. Lembrando que não é obrigatório saber falar inglês. Mas por ter notas altas em inglês, o agente consular entendeu que ele tinha que ter alguma informação ou bases sobre o inglês. E à medida que ele foi fazendo perguntas em inglês, ele não conseguiu responder. Isso foi motivo para negarem um visto. Então existem vários fatores, várias perguntas do entendimento do agente consular que pode fazer e se a resposta não for bem clara, ele vai negar o visto por esse motivo. Existem vários, por isso que nós falamos sempre, é bom ter assessoria de alguém que entende do assunto. Um outro motivo de negação é secção 204, a linha A, número 1,
o número I e o subparágrafo I, que diz: submeteu mais do que uma entrada do dever durante o ano fiscal em que foi selecionado. Tem aquelas pessoas também que fazem inscrição e fazem mais de uma candidatura. Ele se inscreve e mais de uma pessoa coloca a declará-lo em vários processos. Por exemplo, pegou na irmã ou na vizinha, declarou como esposa. A outra vizinha declarou ele também como esposa, outra vizinha declarou ele também como esposa, e mais de uma dessas pessoas foi selecionada ou é selecionada e acaba comprometendo o processo. A seguir diz, secção 204, a linha A, o número 1. Eu vou indo dizendo para não ter que falar, e acho que vocês já estão a ver aí o documento, mas diz assim: incapaz de estabelecer elegibilidade para um dever antes do término do ano fiscal para o qual foi selecionado. Isso é para aquelas pessoas, principalmente, que são mencionadas no processo. O pai menciona um filho que na altura da inscrição, por exemplo, tinha 20 anos. E até quando foi chamado para a entrevista, passou dos 21 anos, ou tinha 21 anos, e quando foi na entrevista, teve 22 anos. E sabemos que só pode mencionar filhos que estão abaixo de 21 anos. Se passou da idade, vai ser desqualificado. Não o processo todo, mas apenas essa criança que foi mencionada que será desqualificado, porque não terá condições de provar ou de viajar com a idade superior permitida. A seguir diz assim: não cumprimento dos regulamentos de entrada. Isso é para aquelas pessoas que participam do sorteio e preenchem o formulário de forma errada. Tanto o formulário no período de inscrição ou no decorrer do processo, quando a pessoa é selecionada, vai dar sequência do processo e não cumpriu algum parâmetro exigido. Então, também é negado por esse parágrafo. Ainda diz, falha por não fornecer informações válidas sobre um passaporte na inscrição. É para aquelas pessoas que fizeram um processo, não tinham ainda... Para a inscrição não é obrigatório o passaporte, mas para dar sequência do processo você tem que ter o passaporte. Sem o passaporte não vão lhe dar um visto. Ainda diz, falha por não cumprir com os requisitos da fotografia. Isso também é um outro problema que muita gente não presta atenção. Às vezes, no período da inscrição, se coloca uma fotografia inadequada. E vejam que a pessoa foi selecionada já lá na entrevista para ter o visto aprovado e ainda é negado por não cumprimento da questão da fotografia que ele fez lá atrás. Então, muito cuidado. Quando você vai fazer a inscrição de forma individual, esteja certo de cumprir todos os requisitos, principalmente com a fotografia, claro. E ainda diz, falha por não alistar corretamente o seu cônjuge e ou filhos na inscrição. Tem aquelas pessoas, e eu vejo muita gente a me perguntar, se pode incluir também o sobrinho, se pode incluir o irmão, se pode incluir... Tem alguém que vive conosco há bastante tempo, o pai já é falecido, está na idade de eu mencionar, posso mencionar? Não pode. Se você mencionar alguém que não faz parte do teu agregado, não é teu filho biológico ou não é teu enteado, você vai ser desqualificado. E aí está o motivo pelo qual será desqualificado. E ainda diz, providenciou informações desatualizadas na sua inscrição ou ao incluir um indivíduo que não era o cônjuge ou filho na altura da inscrição. Quase a mesma coisa que acabamos de falar. Você mencionar pessoas que não fazem parte da tua família. Ou aquelas pessoas que... E eu já contei num vídeo que eu fiz com o Alberto Nganzi, de um caso de um senhor que mencionou uma esposa, colocou como se fosse esposa, depois de ser selecionado, a moça não queria dar continuidade no processo e ele não estava ainda casado oficialmente na conservatória, então não tinha assento e por falta de assento ele também perdeu a possibilidade de viagem. Então estejam atentos a isso. Existem outros motivos, já que não vem mencionado neste documento, mas quando não está mencionado eles têm essa opção, outras inconformidades com o regulamento. Aí vem uma linha onde eles colocam, por exemplo, nessa imagem que aparece para vocês aí, diz secção 212, linha A4, encargo para o Estado. Nós também falamos disso no vídeo anterior. Quando o agente consular percebe que você não tem recursos financeiros para os gastos da viagem, também vai lhe negar o visto, porque ele pode entender que você vai se tornar um encargo público. Só para acrescentar aqui alguns motivos, porque eu falei existem vários.
Vou acrescentar mais alguns motivos com uma outra imagem, e a imagem diz o seguinte: foi condenado por um crime envolvendo torpeza moral. Isso nós vimos lá na questão da lei, por isso que eu falei, tem que estar muito atento com a lei, porque o agente consular não vai fazer a negação do visto porque não foi com a tua cara, porque não gostou de você, mas porque você não cumpriu com o que está estabelecido na lei. Seguindo diz, tem 2 ou mais condenações criminais para as quais a sentença total de reclusão foi condenado por uma violação de drogas, para aquelas pessoas que são usuários de drogas e eles lá, através da clínica, conseguem perceber, também vai ser negado. Ainda diz, tem 2 ou mais condenações criminais para as quais a sentença total de reclusão foi de 5 anos ou mais. Isso também é um motivo para negação. E isso vai estar espelhado no teu registro criminal. Forneceu uma declaração de apoio adequada quando necessário. Portanto, negado sob a caução, acusação pública. É isso que eu falamos há pouco tempo. E foi colocado naquele documento que eu apresentei primeiro, que falava sobre encargos ao Estado. Então, é a mesma coisa. Diz ainda, deturpou um facto relevante ou cometeu fraude para tentar receber um visto. Isso também é um motivo de negação. Quando a pessoa mente, o agente consular percebe que você está tentando mentir. Então, muito cuidado com o teu processo em si, o processo todo, porque vai ter influência no motivo de negação, porque se fizer... Então, muito cuidado ao construir o teu processo, porque se fizer mal, o agente consular vai negar o teu visto. Esteja muito atento aos detalhes mínimos, prestando sempre atenção na lei migratória dos Estados Unidos, para você estar em conformidade com o que é exigido. O agente consular, repito, não tem intenção de negar visto a ninguém, mas a lei lhe obriga a cumprir aquilo que está estabelecido. Então, eu faço aqui um apelo para aquelas pessoas que não conhecem muito sobre o sorteio e não querem perder a oportunidade do visto, porque eu disse nos vídeos anteriores também que você só tem uma oportunidade para acertar. Se você falhar, vai ser muito difícil. Alguns processos, eles caem para a questão administrativa. Às vezes o agente consular não nega o visto de imediato, mas ele coloca num processo administrativo, onde eles vão investigar. A própria embaixada, de forma individual, vão investigar, buscar mais detalhes, mais informações acerca do teu caso, e eles têm como ter informações acerca de ti, são americanos, têm recursos suficientes para investigar a tua vida e ter informações privilegiadas. Então, eles, através do processo administrativo, podem investigar um pouco mais, e se tudo estiver certo, eles podem aprovar o visto. E se de alguma forma eles encontrarem informações que contrariam aquilo que você falou inicialmente na entrevista, eles vão negar o visto. Por isso, tenha o teu processo o mais verdadeiro possível, para não ter que cometer erros ou ter que mentir no momento da entrevista. E eu falo sempre, imagina a hipótese, eu faço essa analogia, quando você quer fazer uma viagem, você vai confiar a tua vida para um piloto que vai dizer que tem horas de leitura, leu bastante acerca de como pilotar um avião, ou para quem que diz que já tem várias horas de voo pilotando o avião. Então, quando você vai fazer o processo, se quiser, busque ajuda, ou se tiver possibilidades, busque a ajuda de alguém que tem horas de voo com esse tipo de processo, para evitar erros, porque você não vai ter uma segunda oportunidade. Tem pessoas que perdem o visto na entrevista, tem a possibilidade de concorrer novamente, mas até ser selecionado novamente também é sorte daquelas. Então, na primeira oportunidade que você tiver, se for possível, busca auxílio profissional para não falhar. Com isso, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo.
conforme nós temos pedido sempre, deixa um like no vídeo, partilha com as pessoas que têm interesse com isso, que têm interesse no processo do visto de diversidade ou até não conhecem, conforme nós vimos nos vídeos anteriores, que quanto mais pessoas se aperceberem, quanto mais pessoas participarem, o número de selecionados para Angola será maior. Você que está em Moçambique, você que está em São Tomé e tem interesse também em participar, pode entrar em contato com a firma. Nós vamos te dar todo o apoio para a inscrição, mesmo para depois da inscrição, para dar seguimento do processo. Também nós vamos te auxiliar, nós temos auxiliado pessoas no Dubai, tivemos nesse ano e no ano passado, tivemos pessoas que fizeram processos na Turquia, no Dubai, no próprio Estados Unidos, para aquelas pessoas que estão de forma ilegal nos Estados Unidos, ou até de forma legal, mas com visto de não imigrante, querem mudar o status para imigrante, também aplicam estando nos Estados Unidos e nós auxiliamos com o processo a partir daqui. Então, tanto para inscrição, tanto para dar sequência no processo, nós, a firma NL, podemos te ajudar para caminhar e alcançar o teu objetivo de ter o visto aprovado. E também aquelas pessoas que não têm capacidade financeira para os gastos da viagem, a firma NL apoia essas pessoas financeiramente até ter o visto aprovado. Então, contamos com a tua ajuda, partilha o vídeo, nos nossos contatos vai estar na descrição. Nós temos 3 grupos no WhatsApp, onde você pode estar lá e interagir, fazer pergunta, tirar dúvida, aquilo que você quer ver esclarecido, que não ficou claro aqui no vídeo, você pode deixar lá no grupo do WhatsApp e nós vamos te responder. Então é tudo. No próximo vídeo nós vamos trazer um convidado e a partir do próximo vídeo nós vamos passar a falar acerca do que a pessoa precisa fazer depois de ter o visto aprovado para viajar ou viajou, o que é que a pessoa precisa fazer para dar sequência a partir dos Estados Unidos. Vamos falar também de hospedagem, vamos falar do custo de vida de alguns estados, os estados que ficam muito mais acolhedor para a questão migratória. Vamos dar aqui várias informações que eu sei que vai ser do teu agrado. E tudo que nós pedimos é que você partilhe o vídeo com muito mais pessoas. É tudo e estamos juntos.